Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de número 1 ao verso de número 9. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1 ao verso de número 9. Faça isso em casa, os irmãos que podem. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviram a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguira ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Querido Deus, nós te rendemos graças, te agradecemos, ó Deus. Queremos nesse momento fazer uma súplica pelo nosso país, pela nossa nação, ó Deus, que está cada dia mais entrando em momentos escuros, em momentos tenebrosos, ó Deus. Não apenas pela pandemia, mas pela corrupção que vem com ela, Deus. As mortes só aumentam, Deus, e pessoas usam elas como massa para manipular, para destruir e para perseguir. Ó Deus, nós queremos te suplicar a tua presença sobre o Brasil, Deus. Eu sei, ó Deus, que quando tu queres punir um país, tu dá a eles governantes ímpios, e o Senhor está com a sua ira vinda sobre o Brasil de muitas formas. Nós queremos te pedir misericórdia, Senhor. Queremos te pedir perdão, queremos te reconhecer os nossos pecados, queremos te suplicar o teu perdão, que o Senhor possa trazer arrependimento para os nossos líderes, para os nossos governantes, que o Senhor possa trazer arrependimento para a população geral, ó Deus, que o Senhor possa convertê-los dos maus caminhos, que eles possam voltar-se para o Senhor, buscando enquanto se pode achar. Ó Deus, a única alternativa que temos para o nosso país é o Senhor. Por isso não nos abandona, não nos deixa órfãos, Senhor, mas vem estar conosco, Senhor. Convença-os dos seus pecados, Senhor. Convença os nossos governantes, Senhor. Incline os seus corações para fazer a tua vontade, ó Deus. Afasta os gafanhotos que comem as nossas finanças no Brasil, ó Deus. Afasta de nós, ó Deus. Afasta os corruptos, Senhor, que na Assembleia dos Santos eles não prevaleçam, que no teu julgamento eles não consigam se manter em pé. Que o Senhor possa trazer cura para o nosso povo. Alívio para aqueles que sofrem em hospitais, alívios para aqueles, Senhor, que perderam entes queridos. Que o Senhor passe um bálsamo nos seus corações e tire toda a amargura, toda a tristeza, todo o sentimento de injustiça que corrói o nosso país. Só o Senhor pode fazer tal coisa. Te suplicamos nessa noite por cada um dos nossos representantes em todas as alas, na Câmara, no Senado, no Supremo, na Presidência, que o Senhor possa convertê-los para fazer a tua vontade. Converte-os, Senhor, e serão convertidos, ó Deus, em nome de Jesus. Edifica a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, meus irmãos. Aqueles que estão em casa, redobre a atenção, que eu tenho certeza absoluta que temos de Deus uma mensagem atualizada para os nossos corações. Queridos, em meio à vida da igreja, desde a sua fundação até o dia de hoje, essa igreja teve poucos minutos de alívio. Ela foi perseguida diversas vezes. Ela foi perseguida por judeus, ela foi perseguida por católicos, ela foi perseguida por vários tipos de pessoas ao longo da história, por governantes, por partidos, por pessoas que são contra aquilo que a igreja representa, que é os princípios de Cristo. Na história da igreja, muitos e muitos foram perseguidos. Nero foi um grande perseguidor. Todos os governantes de Roma foram incríveis para perseguir a igreja. Nero o pior deles, acredito eu. Homem inescrupuloso que queimava os nossos irmãos em praça pública, que os seus corpos serviam como lamparinas para iluminar as ruas de Roma.
Quando ele saqueia, quando ele atia fogo em Roma, a culpa recai sobre os cristãos. Não é de hoje que nós somos perseguidos. Nas covas dos leões, éramos jogados lá. Nossos irmãos perdiam a vida louvando e adorando ao Senhor naquele lugar. Homens que deram a sua vida ao longo da história da igreja, que suportaram martírio, dor, peso, choro, vergonha. Tudo isso por causa do Deus que eles serviam. Pela fé depositava em Cristo. Hoje, no século 21, não é nenhuma novidade nós sermos perseguidos. Irmãos nossos estão sendo perseguidos nesse exato momento em outros locais. Porém, nós temos aqui a conversão de talvez um dos maiores perseguidores da igreja primitiva, o ainda tão chamado Saulo de Tarso. E nós vemos na sua conversão algo radical, algo incrível. E nós temos aqui nesses versículos, e eu vou ficar até o verso 9, mas essa história se prolonga no verso de número 10 até os capítulos 26, você vai encontrar relatos da história de Paulo. E nós temos aqui o estado que ele se encontrava quando ele de fato perseguiu a igreja do Senhor. E nós vamos ver, e eu quero ver com vocês, para ganharmos tempo, como esse homem que passou a ser um grande líder do cristianismo, e alguns comentam que no livro de Atos duas coisas são marcantes. A primeira, e a melhor delas, foi a presença do Espírito Santo que desceu sobre a igreja primitiva. E a segunda, a conversão de um grande perseguidor. Talvez essa conversão, se ela não tivesse ocorrido, coisas muito piores poderiam ter acontecido na história da igreja nesse primeiro período. E nós vamos ver a história desse homem, como foi que ele foi alcançado. E eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes mensagens acerca desse capítulo, mas eu quero acreditar que Deus hoje irá renovar a esperança que nós temos através dessa palavra. Veja o que diz no verso de número 1, para você entender o que se acontecia nesse local. Verso 1 diz que, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Enquanto isso se refere ao capítulo anterior. No capítulo 8, explode uma grande perseguição em Jerusalém, ficando apenas em Jerusalém os apóstolos. Os apóstolos ficaram lá, mas toda aquela igreja do capítulo 2, do capítulo 3, ela foi dispersa ao longo das vizinhanças de Jerusalém. Muitos fugiram para vários lugares, porque ainda Saulo, encabeçando essa perseguição, ele prendia, ele levava preso, ele humilhava, ele maltratava, porque ele era um fariseu, e ele entendia que na seita do farisaísmo, dos fariseus, esse novo conceito de crença, essa crença no Cristo, no Jesus que andou por eles, era uma ameaça ao judaísmo clássico. Logo, ele se envolve na liderança de querer destruir todas essas pessoas. Ele vem apresentando, o texto vai apresentando minúcias, relatos apenas, pequenos detalhes, aparições mínimas, como no capítulo 7 e no capítulo 8. Como no capítulo 7 ele está ali testificando e segurando a capa daqueles que apedrejaram Estevão, quando ainda tinha, depois de pregar ali para todas aquelas pessoas, está sendo apedrejado, olha para o céu e tem uma revelação incrível do Deus vivo, e ele diz: eu vejo Jesus, eu vejo Deus, eu vejo Cristo assentado à direita do Pai. Naquele momento ele parafraseia a frase de Jesus no Éden e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E ele é apedrejado até a morte, e Saulo está consentindo. No capítulo 8 ele começa então a encabeçar a perseguição que desaflora, que é desencadeada contra os cristãos, contra aqueles que são do caminho, contra os meus irmãos, os seus irmãos naquela cidade. E perceba que agora ele está revoltado, porque alguns escaparam, meu evangelista, daquela perseguição. Alguns fugiram para outras cidades, e as cidades mais distantes, como Damasco, encheu de cristãos correndo de Jerusalém com medo da perseguição. Pasme,
Paulo ainda, como o texto diz, enquanto isso, apresenta então Filipe, que no capítulo 8 estava pregando, estava caminhando, evangelizando. Veio o eunuco, e veio esse eunuco com o livro do profeta Isaías na mão, e não sabia o que estava lendo. Então o Espírito Santo aproxima Filipe do eunuco, e ele faz uma pergunta: você entende o que você está lendo? E ele responde: como eu vou entender se não há quem me explique? Por favor, suba na carroça e me explica. E Filipe sobe na carroça e vai explicando, e ele começa com o texto base de Isaías, e depois ele começa a mostrar a Cristo, e esse crucificado, que esse Messias era o Jesus Cristo de Nazaré, e que era necessário que aquele homem fosse batizado. No meio da ida, da trajetória, ele vê uma grande fonte de água, uma pequena fonte de água melhor, e ele diz: olha, ali tem água, o que importa, o que impede eu ser batizado? E Filipe diz: nada, vamos descer para a carruagem. Ele desce, é batizado ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sai alegre. A Bíblia vai dizer que Filipe é tomado, é arrebatado, e depois ele vai se aparecer novamente lá em Cesareia, continuando a sua evangelização. Enquanto isso, parece que a cena muda. Enquanto Filipe está pregando aqui no meio da perseguição, aparece então, entra em cena de novo agora o grande fariseu Saulo, o jovem afoito fariseu Saulo, homem que estudou muito, estudou os pés do grande Gamaliel, o ícone daquela época. E perceba que quando ele aparece na cena, não é mais relatos pequenos como no capítulo 7, como no capítulo 8, mas agora o capítulo 9 vai ser direcionado especificamente mais da metade para ele. E esse acontecimento, ele é relatado no livro de Atos 3 vezes, no capítulo 9, no capítulo 22 e no capítulo 26, você vai encontrar relatos, uma coisa acrescentando na outra, coisas que não foram informadas no capítulo 9, no capítulo 22 e 26, você fica sabendo, por exemplo, qual foi a hora que a presença de Deus desceu ali sobre ele. Ele disse que foi perto da meio-dia ou meio-dia, ele se defendendo diante do rei Agripa. Ou seja, aqui o textual, o historiador Lucas faz questão de demonstrar como foi a conversão desse homem, desse grande perseguidor. E perceba que eles enquanto Filipe continuava pregando, enquanto Filipe falou para o eunuco, pregou e ganhou o eunuco para Jesus, agora aparece Saulo. É como se fosse o contraponto. Enquanto um estava ganhando almas, pregando o evangelho, batizando, fazendo aquilo que o bom diácono foi escolhido para fazer, agora entra o perseguidor. É como se está na história narrativa, apresenta aquele que está fazendo a vontade do Senhor e aquele que está fazendo a vontade do diabo, aquele que está perseguindo a igreja. E perceba que ele fala então que Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos. Ele estava indignado, ele estava frustrado, ele estava com a ira. A expressão aqui traz a ideia de um touro bravo, de uma fera indomável que respira fundo, que está com raiva. E por que ele está com raiva? Porque ele começou no capítulo 8 a perseguir a igreja. Muitos fugiram e ele não queria, meu diácono Arivaldo, que escapasse ninguém. Ele queria matar e queria prender todos aqueles que fossem do caminho. Era uma ameaça a fé cristã para o judaísmo primitivo, era uma ameaça para o farisaísmo, essa fé. Então esse homem, que era de fato um grande fariseu, está indignado porque alguns escaparam. E o que é que ele faz? Ele está com raiva e respira ameaças de morte. Ele não quer alisar a cabeça e fazer um cafuné dos discípulos, ele quer matá-los. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Na história da igreja, muitas e muitas vezes os nossos irmãos foram ameaçados de morte. Ainda hoje eles são ameaçados de morte. Saulo não foi o único, ele não foi nem o primeiro. Muitos outros já ameaçavam a igreja do Senhor e ameaçavam o povo do Senhor. Esse jovem bravo, feroz, uma fera, um touro bravo, está indignado. Como muitos hoje ainda estão indignados. Parece que o cristianismo afronta a grande capacidade das pessoas de ditarem, de destruírem princípios estabelecidos pelo próprio Deus. A igreja de pé, ela é uma ameaça contra todos aqueles que são contra aquilo que a própria Bíblia desses cristãos representam. A missão Portas Abertas, meu irmão Flávio, fez questão de lançar uma lista dos 50 países que mais perseguem cristãos no século 21.
Se você entra no site da Portas Abertas, você vai encontrar ali uma lista de países, 50 países onde cristãos são ameaçados, são perseguidos. Dentre eles, encabeça a Coreia do Norte, vindo depois o Afeganistão, a Somália, a Líbia, Paquistão, Eritreia, Iêmen, Irã, Níger ou Nigéria, Índia, Iraque, Síria, Sudão, Arábia Saudita, Maldivas, Egito, China, Mianmar, Vietnã e Mauritânia. Esses são os primeiros 20 de uma lista de 50, onde seus irmãos estão sendo perseguidos, onde seus irmãos estão sendo mortos. A Janela das 40 estima-se que nesse ano de 2020, mais de 340 milhões de cristãos estão sendo perseguidos. Cristãos católicos, ortodoxos, protestantes, batistas, evangélicos, pentecostais foram perseguidos e são perseguidos pela fé em Cristo. Só por isso. Pela sua fé no Salvador, sabe, a fé que você tem, a fé que nós temos. Eles são mortos, perseguidos por fé em Cristo. Eles não são ladrões, não são bandidos, não são corruptos. Eles são homens que creem em Cristo. Eu não sei até que ponto isso mexe com a sua alma, mas com a minha entristece de uma forma exagerada, ao ponto de nossos irmãos estão sendo perseguidos. Mais de 340 milhões estão sendo perseguidos. Muitos nessa pandemia que só aumentou. Em 2019 eram 260 milhões de irmãos nossos sendo perseguidos. Com a pandemia isso pulou de 260 para 340 milhões aproximadamente. A Janela das 40 diz que isso é um número muito abaixo da realidade. Que muitos hoje, enquanto nós estamos aqui sentados, enquanto nós estamos em casa, enquanto muitas vezes nós não estamos nem aí para a situação deles, e muitos passam fome, muitos são perseguidos, muitos são mortos, muitos estão sendo afligidos pela fé que nós temos hoje, por a fé que Deus nos deu. Ele nos deu fé, abriu os nossos olhos, nós não temos mais como voltar atrás, e por isso continuamos e somos uma ameaça para aqueles que não concordam com Cristo, com Deus, acham que isso é o ópio da sociedade, a religião. Mas aqueles que servem a Cristo, eles ficam com o coração contrito e quebrantado, sabendo que um dia essa perseguição vai acabar, que Jesus raiará nas nuvens para buscar o seu povo na eternidade, todos os dias. Lembre-se disso. Saulo não foi o primeiro, ele só era mais um. Aqui no capítulo 9 você tem uma expressão, um dos grandes perseguidores. Mas você vai encontrar muitos na história da igreja. Ainda hoje, século 21, nossos irmãos estão sendo perseguidos. Para você ter ideia, ainda na Nigéria, o país que mais mata cristãos, eles não são apenas perseguidos, eles são mortos. São aproximadamente 5 mil crentes que morrem, que são assassinados, simplesmente por fé em Cristo. Nós temos hoje a oportunidade de declarar que somos crentes, que cremos em Cristo para a salvação. E ninguém ainda que não concorde, ninguém ainda vai querer nos matar ainda. Esses homens, nossos irmãos, na Nigéria hoje ainda, são perseguidos e mortos. Mulheres cristãs são vendidas, estupradas. Suas filhas e filhos são vendidos para serem de fato usados e abusados. Você tem filho, ele vai ser crente, ele já é crente. Você consegue entender isso, essa situação de pessoas que estão sendo mortas, vendidas, molestadas, estupradas pela fé que tem em Cristo Jesus. Existe ainda hoje, ainda que muitos omitam, existe uma cristofobia gigantesca ao redor do mundo. Há países como a Índia que você pode crer em 330 milhões de deuses que você quiser, escolha um deles, mas você não pode crer em Jesus. Ele é o Deus do estrangeiro. E nossos irmãos indianos nessa pandemia não puderam nem auxílio emergencial ter direito. Diziam para eles: peçam seu Deus, Ele que mande comida para você. Você consegue entender que homens na história da igreja perseguem e perseguiram e continuarão perseguindo a igreja do Senhor?
Nós temos a oportunidade hoje de declarar e testificar isso e não nos calarmos. Nossos irmãos estão sendo mortos e nós não vamos nos acovardar. Vamos declarar isso para que todos ouçam. Existe sim uma perseguição contra o cristianismo no mundo. A antiga presidenta Dilma foi na ONU defender a islamofobia. Na época ela era líder do maior país de cristãos da América Latina. Você pensa que ela foi lá defender o cristianismo? Não. Ela foi lá defender o Islã, a religião Islã. Sabe, meus irmãos, e interessante é que essa mesma religião é a que mais persegue cristãos no mundo. E a antiga presidenta foi lá defendê-los. Você percebe que por muito tempo não tivemos ninguém com coragem e ousadia de dizer que existe uma cristofobia no mundo. Que pessoas são mortas pela fé exclusivamente em Cristo. Não são bandidos corruptos, não. Eles têm uma fé. E essa fé é no Deus que a salvou. E a fé no seu Filho amado Jesus Cristo. Isso é suficiente para muitos morrerem ainda hoje. Igrejas são atacadas, fechadas, perseguidas, ateadas fogo. São incendiadas. Homens e mulheres são perseguidos. Saulo ainda era um desses perseguidores, estava perseguindo a igreja, e ele se dirige até a sinagoga, e vai pedir ali cartas, vai pedir ao sumo sacerdote, que na época era Caifás, que ocupou o posto de 18 a 36 depois de Cristo. Ele não queria prender sozinho, ele não queria maltratar sozinho, ele queria permissão, e o governo romano deu permissão, para que os judeus ali, o sinédrio, decidisse trazer aqueles que fugissem, aqueles que fossem contra a sua religião. E o que aconteceu foi exatamente isso. Ele pediu autoridade, deram carta, deram epístolas, para que ele fosse a Damasco, e lá em Damasco trouxesse preso pessoas, homens, mulheres. Você percebe que os perseguidores não respeitam a privacidade de casa. Os perseguidores não respeitam filhos. Ele não respeita se você é um bom ou mau cidadão. Ele não respeita a sua religião. Eles entram porta dentro e prendem e levam presos. É isso que eles fazem. Enquanto muitos no Brasil vivem um evangelho de aparência, um evangelho que não traz transformação, um evangelho que traz apenas, nem posso chamar de evangelho, mas uma expressão evangelicalista, dizendo que aquilo é evangelho, mas que só apresenta uma prosperidade financeira. Vai dizer para os nossos irmãos que estão sendo perseguidos que evangelho é prosperidade financeira. Eles não vão concordar. E muitos são crentes dentro da igreja, fora da igreja não são mais. Enquanto nossos irmãos não podem ser crentes em momento nenhum, a não ser dentro da sua intimidade com Deus, porque se expressarem isso, vão ser perseguidos e vão ser mortos, vão ser presos. Sabe, meus irmãos, Saulo não queria apenas matar, ele queria que alguém compartilhasse com ele, queria autoridade para matar. Por isso ele se dirige ao sumo sacerdote Caifás. Caifás dá essa autoridade, e no verso 2 ele pede essas cartas para a sinagoga de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homem ou mulher que pertencesse ao caminho, ele pudesse levá-los presos para Jerusalém. O caminho era como era conhecido o cristianismo. Os filhos, os descendentes, os discípulos de Jesus, eles pertenciam ao caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Logo, todos aqueles que criam em Cristo eram chamados daqueles que criam no caminho, ou que pertencesse ao caminho. Você percebe como as pessoas não estão interessadas em perseguir porque são corruptos, mas estão interessadas em perseguir porque pertencem a Cristo, porque pertencem ao Evangelho, pertencem ao Deus Pai. E veja que como muitos lugares você tem que abandonar, eles perseguem, maltratam, corroem, eles prendem, não para que você morra, mas para que você apostate da fé. Eles não querem, como na Índia, que as pessoas lá, elas morram por causa da fé. Eles querem ver eles apostatarem da fé, negarem a fé. Muitos irmãos que foram martirizados, eles tinham a oportunidade de negar a sua fé. Negue a sua fé e viva. Eles: não, eu vou morrer com Cristo. Eles morreram com Cristo.
Diziam há um jargão na história da igreja que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais a igreja era assassinada, era morta, quanto mais o sangue dos homens, nossos irmãos, descia nas arenas, mais a igreja crescia, mais o povo era alcançado por Deus. Quanto mais nos oprimem, mais nós crescemos para a glória de Deus, porque as outras pessoas olham e veem que nós estamos dispostos a morrerem por nossa fé, a dar a vida pelo nosso Cristo. Nós não cremos numa mentira, nós cremos no Jesus que é fiel e verdadeiro, estamos aptos a morrer por causa dele. Enquanto muitos na primeira perseguição negam a Jesus, ele queria, no verso 2, levá-los para Jerusalém. Em Jerusalém tinha o Sinédrio, eles iam ser julgados, e o Sinédrio composto por judeus fariseus. Logo, esse Sinédrio nunca ia, de forma alguma, aliviar para o lado deles. Ele queria que esses homens, aqueles que conseguissem chegar em Jerusalém, amarrados, presos, esses homens lá fossem julgados e lá fossem condenados à morte, como Estevão foi. O que ele queria era voltar aquele povo para Jerusalém. Lá ele ia condenar as pessoas. Ele não queria que nenhum deles escapasse. Nenhum deles. Sabe, meus irmãos, quando você vê o diário de Anne Frank, uma sobrevivente do Holocausto, da perseguição, você percebe que muitos judeus ainda conseguiram escapar, porque muitos foram colocados em locais fechados. Quando você lê o diário dela, você percebe que tinha uma casa dentro de uma casa, onde ela e seus parentes viviam. Ao longo da história, muitos irmãos fugiram para as catatumbas, muitos viveram dentro de cavernas, muitos foram perseguidos, e isso ira todos aqueles que querem acabar com o cristianismo. Se um só cristão sobrevive, ele se multiplica. Se um só cristão consegue escapar da perseguição, ele vai multiplicar mais. Se um só deles sobreviver, meu diácono Arivaldo, Deus vai usar ele para levantar uma geração. Se um só de nós conseguir levantar hoje com a boca aberta e dizer: só o Senhor é Deus, arrependei-vos dos vossos pecados, Ele é fiel para levantar uma geração. Só basta um. Temos mais de um aqui. Só basta um e temos mais de um aqui. Ele queria levar os presos para Jerusalém. A fé em Cristo era um crime. Matar não era crime. Roubar muito menos. Corrupção não era. Mas a fé em Cristo é um crime. Como muitos ainda hoje, a fé em Cristo é um crime. Na Coreia, onde eles matam, estouram igrejas, a maior igreja que tinha lá, com mais de 50 mil membros, foi destruída pelo Partido Comunista Chinês. Ou seja, você percebe que eles querem destruir e não querem que nenhum escape. Eles colocam a população contra os seus próprios irmãos, parentes, contra os seus amigos. Se você souber que ele é cristão, então denuncie. Isso não é novo, na história da igreja acontecia muito. Muitos irmãos não podiam dizer para suas esposas que eram crentes. Muitos não podiam comentar com a sua mãe que era crente, que agora cria em Jesus, porque era um crime servir a Jesus. Você consegue então olhar para a nossa situação e ver um evangelho barateado, prostituído, de sabor de mel? Onde é que você encontra sabor de mel ao ver homens e mulheres morrendo, perdendo a vida, sendo perseguidos? Não, você encontra perseguição, você encontra afronta. Saulo afrontou a igreja, ele teve o seu momento de ser um grande perseguidor da igreja. Ele não se converteu, ele foi convertido na marra. Você percebe então no verso 3, onde nós vamos ver como foi tão intrínseca essa verdadeira conversão dele. Porque você percebe que em sua viagem, enquanto ele continuava a andar, se aproximando de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Como é que ele ia, meu amor? Qual é o sentimento que ele está carregando ao se deslocar de Jerusalém até Damasco? Minha diaconisa Vanderlei, sabe qual é o sentimento que ele tem? Não é louvor a Deus, ele não está louvando a Deus. Não bíblica, não. Ele está irado ainda.
Ele está lá como um animal que quer destruir, que quer prender, quer matar a sua presa. Ele está caminhando em sua viagem irado, com raiva, frustrado porque alguns escaparam. Ele podia ter resolvido isso em Jerusalém. Ele podia ter matado todos ali em Jerusalém, prendido todos em Jerusalém, ninguém escapava, mas alguns escaparam. Deus permitiu o seu povo escapar e o remanescente fiel continuar. E ele vai então atrás desse remanescente, ele vai atrás daquele que escapou, ele quer levar de volta e ele vai em sua viagem com raiva. E quando ele se aproxima de Damasco, veja que ao se aproximar ninguém sabe ao certo qual foi o ponto que ele chegou, se depois um pouco da metade, ou se alguns especulam que era 1 quilômetro de Damasco, outros a poucos metros de Damasco, não importa. O que importa é que quando ele se aproximou do alvo, quando ele se aproximou das vítimas, quando ele se aproximou de todos aqueles que ele queria levar preso, de todos aqueles que ele queria humilhar, levar de volta, quando ele se aproxima de Damasco, de repente, ele não esperava, ele não almejava, ele não pressentia isso, ele não podia imaginar que chegaria alguém em cena, que colocaria ele no chão. Ele não podia imaginar isso. De repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. De repente, como um raio que cai e incendia, como um raio que ilumina tudo, e essa iluminação, essa claridade cega, ao ponto de nós olharmos e não conseguimos entender, e não com nossos olhos, nossas pálpebras, não conseguir se manter aberta diante do sol. Nós observamos isso. Saulo, se aproximando de Damasco, brilha de repente do céu uma luz forte, que vinha do próprio Senhor, o brilho da glória de Deus. Lembra aquele relato, aquele relapso, aquela beirinha de vestido que Moisés viu, passando só um pedacinho ali, ele bota só um pouquinho do teu rosto para você entender, para você ver. Você vai perceber que Deus vai passar por você, porque se você ver, você morre. Só um brilho da glória de Deus, só um relato, só um pedaço minucioso. Ao seu redor brilhou como um raio explodindo. E veja que esse jovem fariseu não queria ver isso. O que ele queria ver era sangue, era prisões. O que ele queria ver era os seus conterrâneos presos, ainda que fossem judeus, mas que eles fossem presos. Perceba que de Jerusalém para Damasco dava cerca de 320 quilômetros, cerca de 6 dias, de sábado a sábado, caminhando o dia todo. Você consegue entender a raiva que esse homem tinha? 6 dias andando sem parar, para poder chegar de Jerusalém a Damasco. Essa era a ira que ele tinha, é o que motivava ele, era o que ele queria para destruir. Isso motivava ao ponto de ele ir, essa disposição para matar era o que ele tinha. Ele não contava com Jesus, ele não contava com a manifestação do brilho da glória do Cristo ressurreto vindo aparecer para ele. Não, de forma nenhuma ele não contava. Esse brilho simbolizava a revelação espiritual que iria invadir a alma do orgulhoso fariseu, como que atingido por um raio. Ele não tinha homem na terra ali que pudesse pará-lo. Não tinha nenhum dos apóstolos que estavam em Jerusalém com medo da perseguição. Eles não poderiam ir lá. Esse homem, como Hernandes Dias Lopes diz, esse homem de forma nenhuma ele poderia ser alcançado por outro homem. Era como se você pegasse um judeu e colocasse ele de frente para Hitler. Seria exatamente isso, uma ovelha de frente para o seu leão, aquele que quer comê-la. Percebe que homem não conseguiria fazer tal coisa? Mas quando nós não conseguimos fazer coisa alguma, você pode ter certeza, aquele que é dono da igreja pode fazer absolutamente tudo. Nós pregamos e nós não podemos fazer mais do que isso, mas aquele que pode restaurar, aquele que pode dar um coração de carne, ele pode entrar no coração do pecador e transformá-lo. Nós oramos, mas é o Senhor quem dá a vitória. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Nós não podemos fazer nada, mas Deus pode fazer absolutamente tudo aquilo que Ele quiser. Perceba que o brilho veio ao seu redor como uma luz vinda do céu.
capítulo 26 diz que isso foi ao meio-dia. Ao meio-dia eu trabalho o dia todo, de 11 à meia-noite. Ao meio-dia é o horário mais intenso, onde o sol está no ápice, no meio do dia, onde ele está com seu brilho no 100%. Você consegue entender que o brilho da glória de Deus que se realizou ali, que foi revelado ali, ele ofuscou todo o esplendor do sol. Porque veja que no meio-dia, Paulo diz no capítulo 26 de Atos, que ao meio-dia isso aconteceu. Quando isso acontece ao meio-dia, o brilho que vem do céu é mais intenso do que o brilho do sol. O sol, o brilho que ele tem muito brilho. Ele vai ser ofuscado perto do brilho da glória de Deus, que quer salvar o homem perseguidor. E perceba que no verso 4, esse homem vai ser lançado no chão, derrubado pela graça, para depois ser levantado por ela. Perceba que no verso 4 diz: ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Queridos, perceba que essa revelação do Cristo ressurreto foi tão intensa que eu não tenho palavras para defini-la, porque é algo sobrenatural. Nem Lucas, com todo o seu critério, conseguia explicar tão bem o que estava acontecendo na vida do grande fariseu Saulo de Tarso aqui. O que ele consegue mostrar é que esse brilho foi tão grande, que ele foi tão maior do que o brilho do sol no meio-dia. E quando ele veio no meio desse brilho, nessa grande luz que encandeou absolutamente tudo perto de Saulo, ele mostra que ele não aguentou, ele caiu por terra. E você percebe uma coisa que muitas pessoas dizem: Saulo caiu do cavalo. Quem já ouviu isso? Você percebe que essa expressão cair do cavalo é uma inferência no texto? Não, o texto nem no capítulo 9, nem no capítulo 22, nem no capítulo 26 existe esse relato de que Paulo caiu do cavalo. Ele caiu, o texto diz, ele caiu no verso 4, ele caiu por terra. E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Os judeus mais tradicionais tinham uma aversão a andar de cavalo, porque na verdade esse modo de transporte era um modo popular entre os romanos. Daí você percebe que essa caminhada de 360 quilômetros era a pé, não era a cavalo. Por que ele tinha muitas pessoas ao seu redor? Porque logo ele, no meio da rua, no meio dessa caminhada, tinha muitas pessoas para que pudessem tentar roubá-lo. Ele foi com outras pessoas. Alguns dizem que ele encontrou essas pessoas também indo para Damasco, mas não faz sentido, porque ele não ia prender todo mundo sozinho. Ele precisava de apoio. Essas pessoas vão com ele no meio do trajeto, 6 dias andando a pé, para poder matar as pessoas. Você consegue ver o quanto a vontade que esse homem tinha de destruir o cristianismo? Você percebe que hoje é a mesma coisa. As pessoas fazem questão de se levantar para tentar destruir o cristianismo a todo custo. Se esforçam o máximo. O grande fracassado do Karl Marx dizia que a religião é o ópio da sociedade, é aquilo que entorpece a mente. Ele não sabia de nada, era um grande fracassado que viveu às custas da mulher e os seus filhos se suicidaram. Criou uma teoria fracassada que em qualquer país que foi proposta, ele destruiu com o país. Enquanto no Brasil muitos ainda seguem essa ideologia satânica e anticristo, anticristã, antideus. E muitos querem se achar os grandes defensores mesmo sendo crentes. Eu digo sempre para eles: ou você é crente ou você é de esquerda. Os dois fica complicado. Você pode também não ser de direita, mas de esquerda você não vai querer ser não. Porque perceba que toda a sua ideologia, ela é anticristã. No primeiro discurso após a grande vergonha nacional que vivemos nos últimos dias, do grande presidiário corrupto, lavador de dinheiro, o Lula, ele chegou a dizer que a igreja, ela era de fato responsável por grande parte desse surto de coronavírus, de contágio, porque nós estamos na igreja, e na igreja as pessoas, na mente diabólica dele, as pessoas estariam ali sendo de fato contagiando e contagiando pessoas, sendo contagiadas e contagiando pessoas. A
aquilo que ele representa aquilo que os grandes perseguidores da igreja representam. Ele quer destruir, porque a igreja não aceita ser submissa àqueles que são contra o próprio Deus. Ela é submissa ao Estado, enquanto o Estado não coloca ordens que sejam anti-Deus. E ao longo da história da igreja, todos aqueles que quiseram subjugar a igreja, eles tiveram que fazer a mesma coisa, tentar matá-la, destruí-la. Saulo tenta fazer a mesma coisa, acabar com a igreja, acabar com aqueles que são do caminho, porque eles representam uma ameaça. Nós servimos a Deus e somente a Ele importa agradar a Deus do que agradar a homens. Nós ficamos com Deus, nós somos submissos ao Estado, mas quando o Estado ele vai contra Deus, então ele perde ele perde o favor de Deus, ele é descredibilizado por Deus. E nós servimos a Deus antes de servir a qualquer Estado. Somos fiéis em primeiro lugar a Deus. Saulo, quando viu essa situação, esse brilho, ele não aguentou, ele caiu. Ele em pé cai em terra e ouve a voz. Porque perceba que quando esse brilho chega no seu ápice, esse homem fecha os olhos porque não consegue enxergar tamanho brilho, não consegue enxergar essa situação, e ele cai por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: ó Saulo, 2 vezes, por que você me persegue? Qual é o seu motivo para me perseguir? Por que você é um perseguidor meu? Por que você me persegue? Veja que Cristo aqui apresenta-se para ele, dizendo que ele está perseguindo a si mesmo, ao próprio Cristo. Ele está dizendo: você persegue a mim, Saulo. Os filhos que ele tem, os discípulos dele, são dele. A perseguição contra um discípulo de Cristo é uma perseguição contra o próprio Cristo. A perseguição contra o cristianismo é uma perseguição contra o próprio Cristo. O próprio Cristo faz a pergunta clara: qual é o seu motivo? Por que você me persegue? Nós vamos fazer essa pergunta hoje para muitos, e iam perguntar: por que vocês perseguem tanto o cristianismo? Se Jesus faz essa pergunta hoje, por que nas escolas e faculdades é tão difícil acreditar em Jesus? Por que é tão difícil você acreditar que Deus criou todas as coisas? Por que querem tanto e se esforçam tanto para levar Deus, para tirar Deus do centro de tudo? Porque essa perseguição àqueles que só querem me servir. Veja, Saulo está sendo acusado de ser perseguidor. E veja que essa expressão aqui, por que você me persegue, ela serve tanto para quem é crente, quanto para aqueles que são perseguidores. Para aqueles que perseguem a igreja, para aqueles que perseguem a Cristo, eles têm que ficar cientes. Eles estão perseguindo o próprio Cristo. E irmãos cristãos que se perseguem por causa de denominações, que levantam calúnia contra outros porque não concordam com aquilo que o outro crê. Lembrem-se, da mesma forma, vocês estão perseguindo a Cristo. Os representantes ao redor do mundo que perseguem a igreja do Senhor, eles estão perseguindo o próprio Cristo. Veja que Saulo, acusado, diz, diante daquela situação, daquela acusação, no verso 5, ele diz: quem és tu, Senhor? Ele já muda o padrão, o respeito já começa a brotar no seu coração, porque essa expressão, quem és tu, Senhor, é uma expressão de respeito. Ele está diante de uma entidade que ele não sabe ainda qual é. Vai ser revelado, mas alguma coisa já começa a mudar. Quando a presença de Deus ela vem sobre o homem, alguma coisa já começa a ser transformada. O raivoso, o furioso, aquele que estava, o touro indomável, está sendo dominado aqui, está sendo subjugado pelo próprio Cristo. Quem és tu, Senhor? Diante dessa acusação, ele pergunta: quem é esse que eu estou perseguindo? Eu não estou lembrado, eu não consigo entender que eu estou perseguindo o Senhor. O Senhor se apresenta para ele nessa situação: quem és tu? Eu não tenho essa mentalidade que eu estou sendo um perseguidor seu. Em outras palavras, e agora sim vai ser revelada quem é aquele que está falando com Saulo. Ele respondeu, ele quem? Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Veja, irmãos, que aqueles como Saulo, que são perseguidores da igreja, são perseguidores de Cristo.
Eles estão perseguindo a Cristo, eles estão perseguindo a igreja de Cristo, e Cristo está perseguindo eles. Eles estão querendo destruir a igreja de Cristo, e Cristo está querendo salvar a vida deles. Eles estão indo contra o próprio Cristo, e Cristo está com as suas mãos, os seus braços abertos, dizendo: vinde benditos de meu Pai, arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Você consegue entender essa situação aqui, onde um perseguidor está perseguindo a igreja, e Cristo está perseguindo para salvá-lo? Veja que ele respondeu: eu sou Jesus a quem você persegue. Quando Paulo castigava a igreja, quando ele prendia os irmãos, quando ele chefiava a grande perseguição, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Nós temos dono. É por isso que nós não temos medo de perseguição. Nós não queremos ela. Há pessoas que dizem: eu queria uma grande perseguição. Não, você não sabe o que está pedindo. Pessoas vão morrer. Familiares nossos vão morrer. Seus irmãos em Cristo vão ser perseguidos. Muitos vão passar necessidade. Muitos vão morrer. Você vai gostar disso? Não, porque isso vai revelar quem é que não é. Não, o joio e o trigo crescem junto. No último dia, o Senhor é quem vai ceifá-lo. A perseguição destrói, e Saulo conseguiu, por um breve tempo, espalhar a igreja, corrompê-la, destruí-la em pedaços, fragmentá-la, e ela conseguiu, porque ela tem um dono, se manter em pé. Por isso Jesus diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque onde estiver o povo do Senhor, ali está o seu Senhor. Esse povo persevera, esse povo continua, esse povo não se dobra, esse povo não negocia a sua fé em Cristo, porque ele sabe a quem pertence. Nós não somos pessoas que estamos aí perdendo tempo, somos embaixadores de Cristo na terra. Os embaixadores de Cristo estão aqui, mas como o apóstolo Pedro diz, nós estamos aqui de passagem. Somos como peregrinos em terra estranha. A nossa pátria chegará. O nosso reino não é desse mundo. O nosso Senhor não é o grande estado. Não é. Por que você me persegue? Os governantes territoriais, nacionais, que estão agindo contra a igreja do Senhor ao redor do mundo, ou no século 21, usando a pandemia como desculpa para perseguir cristãos, usando a pandemia como desculpa para fechar igrejas. Tenho certeza de uma coisa: vocês estão fechando e lutando contra o próprio Cristo. Ele sim é o dono da igreja. Se nós não pudermos congregar aqui, congregaremos em casas. Se nós não pudermos congregar em casas, vamos para as cavernas. Se nós não podemos congregar nas cavernas, vamos para o cemitério. Se nós não pudermos congregar nos cemitérios, cultuaremos em espírito e em verdade. Mas continuaremos a servir a Jesus. É inegociável isso. Mas lembre-se, o STF, a Câmara, o Senado, qualquer que seja ele, a instância do Estado, qualquer que seja, que venha porventura a perseguir a igreja, lembre-se, estão perseguindo o próprio Cristo, o dono da igreja. Ele deu a vida pela igreja. Ele é o dono. Saulo foi só mais um protótipo daqueles que tentavam destruir a igreja. Mas veja que o dono da igreja é Cristo. Veja o que diz o verso 6. Paulo vai deixar de dar ordens para receber ordens. Levante-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que você deve fazer. Percebe que ele foi em busca de autoridade para perseguir e levar de volta, andando 6 dias, com homens, mulheres, presos para Jerusalém. Muitos não sobreviveriam o translado. Muitos iriam morrer de sede, de fome. Porque tu acha que ele ia estar preocupado com a vida deles? Não. Ele queria humilhá-los em praça pública. Ele queria entrar na cidade de Damasco, e é verdade. Você percebe que no verso 5 ele está no chão. Ele é derrubado. Ele cai. Mas no verso 6 ele recebe uma primeira ordem: levante-se. Eu quero você como um homem para eu poder usar. Levante-se, não acabou ainda, não é hora de ficar estagnado no chão. Eu sei que o brilho da glória de Deus se revelou e foi amplo, foi forte, lhe derrubou, ok. Mas agora é hora de levantar. Levante-se, entre na cidade.
Duas ordens ele recebe: levante-se. Primeiro ele tinha que levantar do chão. Segunda, entre na cidade. Agora a pergunta que surge: era dessa forma que ele queria entrar na cidade? Ah, não. Ele queria entrar na cidade como o grande cavalo alado, como o príncipe da morte, como aquele que iria destruir e matar, porque a fama dele chegou primeiro do que ele lá na cidade de Damasco, ao ponto de que quando Deus vai falar com Ananias, ele diz: Senhor, eu conheço ele, e os males que ele tem feito à tua igreja em Jerusalém é esse mesmo. Ou seja, a fama de Saulo chegou primeiro em Damasco do que ele. Ele não queria entrar em Damasco como uma pessoa que estava sendo levada pelos braços. Ele queria entrar em Damasco como perseguidor, como o grande sacerdote, como o grande fariseu, como aquele que vai matar. Mas ele vai entrar na cidade agora, não assim. Ele não vai entrar na cidade para matar, ele vai entrar na cidade para receber oração, ele vai entrar na cidade para receber vida de Deus agora lá. Levante-se, entre na cidade. E detalhe, aguarde. Senta e espera. Ele que saiu andando invocado, bufando pelo nariz, querendo levar preso, tem que entrar na cidade, mas não como ele queria. Tem que estar de pé para ser guiado para lá. E ele disse: agora você vai entrar, e lá alguém vai dizer o que você tem que fazer. Lá você não vai dar ordens, lá você vai receber ordens. Após a conversão, o homem de Deus, ele recebe ordens diretamente do Deus Pai através da sua palavra. Ele recebe ordens de Deus, e o que ele passa são as ordens de Deus. Ele não passa ordem própria, ele passa as ordens de Deus. Ao expor a palavra, ele não está passando ordens dele, ele está passando a palavra de Deus, as ordens do dono da igreja. Levante-se, entre na cidade, e alguém lá vai dizer o que você deve fazer. Entra e senta. Você não queria entrar lá como perseguidor? Não queria entrar lá como aquele que iria fazer e acontecer? Agora você vai entrar e vai sentar e vai esperar. Porque é assim que Deus faz, irmãos. É assim, ele entrou na cidade. E no verso 7 diz: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Esses homens, eles não conseguiam entender. Eles ficaram abismados, estarrecidos. O que aconteceu com esse homem? Que ele caiu a gente só quer dizer do cavalo, né? Porque é uma expressão corriqueira. Mas ele caiu, está agora prostrado. Eles não conseguiam ver, mas eles conseguiram ouvir. Mas também não conseguiam entender o que estava acontecendo ali. Apenas Saulo conseguiu entender. Veja que esses homens eles viram, mas ficaram emudecidos. Não viram, ficaram emudecidos, mas ouviram a voz. E isso, quando você vai para o capítulo 26, parece ter uma contradição lá, né, com esse texto. Mas a grande verdade é que esses homens aqui, esse texto não contradiz o capítulo 26. Na verdade, esse texto, esse verso 7, pelo contrário, ele explica o que acontece ali. Porque veja, que eles ficaram mudos, eles ouviram a voz, mas eles não entendem nada. Como aconteceu com Jesus, quando João vai relatar que Jesus diz: Pai, glorifica o teu filho. Eu vou glorificar, já glorifiquei. As pessoas que estavam ali não conseguiam entender, mas Jesus, eles diziam: um grande trovão aconteceu. As pessoas que estavam ali, Jesus ouviu claramente a conversa entre ele e o Pai, tudo perfeito. Mas quem estava ao redor não conseguiu entender e ouviram como um barulho, um grande barulho. Não entendiam. Aqui é a mesma coisa. Aqueles homens não conseguiam entender, eles ouviram alguma coisa, mas não conseguiram entender aquilo. E no verso 8, Saulo levanta-se do chão. Quando ele se levanta do chão, ele vai abrir os olhos, porque naquela claridade ele fecha os olhos. Tenta olhar para o sol, você vai ver que automaticamente os olhos vão se fechando. Quando aquilo é tão iluminante ao ponto de todas as áreas ao redor dele, ele só vê aquele brilho santo, sagrado, sacro. Ele não consegue ficar com os seus olhos abertos. Ele logo fecha os seus olhos. E além de fechar os seus olhos, ele fica como cego. Abrindo os olhos, ele não conseguia ver nada. Caiu do cavalo. Alguns dias caiu do cavalo. Caiu em chão, prostrado em terra. E lá no chão, ele vai abrir os olhos, ele vai obedecer. Eu vou levantar. Quando ele vai levantar, ele percebe que ele não consegue ver nada. Ele está cego.
Ele não consegue ver absolutamente nada. Como é que ele vai obedecer a ordem de entrar na cidade se ele não consegue saber onde está o portão da cidade? Ele está cego. E o que ele precisa? De alguém para ajudá-lo. Mas o grande Saulo precisa de alguém para ajudar? O grande Saulo está precisando de alguém para o ajudá-lo. Ele naturalmente fechou os seus olhos com o surgimento da luz. E em seu susto os manteve fechados. Alguns comentaristas dizem que naquele momento entre diálogo entre ele e Cristo, ele não consegue nem levantar os olhos. Ele permanece de olhos fechados depois da claridade. E aqui, quando ele agora vai abrir os olhos, ele percebe que está cego. E veja que essa cegueira aconteceu e acontece várias vezes. A luz intensa e repentina havia afetado o nervo óptico do olho ao ponto de causar uma cegueira temporária. Esse efeito não é incomum. A doença ocular que é produzida é chamada de amaurose, ou mais comumente gota ou gota serena. Ou seja, perceba que consistente na perda de uma visão sem qualquer defeito visual aparente. Às vezes a doença é periódica, surge repentinamente, continua por 3 ou 4 dias e depois desaparece. Aqui Saulo ainda tem basicamente essa gota serena, ao ponto de ele não conseguir enxergar, ele está cego. E o texto diz que é 3 dias mesmo. Ele ficou cego. E perceba que agora ele não consegue se locomover para a entrada. E então ele é levado pela mão a Damasco. Essa expressão pela mão que chama a atenção, porque ele queria levar também, agarrado pela mão, os irmãos presos, os compatriotas presos. Ele queria levar eles pela mão, puxando eles. Você acha que ele ia levar com um jeitinho? Vamos, meu amor, por favor, para Jerusalém? Não, ele ia ser grosso como ele era, bruto. Ele ia levá-los com arrogância, puxando, arrastando. Mas agora, após o encontro, ele precisa que alguém o leve pela mão. Imagina aquela, sabe quando você vai guiar uma velhinha para atravessar a pista? Você pega na mãozinha da senhora com todo carinho e gentileza, e pega na mãozinha dela e vai levando. Venha, minha querida, para a senhora não ser atropelada por um carro. Parece que os amigos, aqueles que foram com Saulo, estão pegando ele pela mão, um do lado, um do outro, e vamos, meu querido, vamos por aqui, vamos. É para entrar em Damasco? Então vamos entrar. Ele precisa de alguém. Veja que Deus está quebrando o seu orgulho, quebrando o ego dele, fazendo ele entender que ele vai necessitar de ajuda, que ele não é o grande super-homem do farisaísmo, não. Ele é um homem que é mais um que foi perseguidor da igreja, mas agora Deus vai encontrar com ele e vai levantá-lo para agora dar testemunho de que Cristo é o Messias, de que Jesus é o Messias. E então chegamos no verso de número 9. Por 3 dias ele ficou cego. 3 dias ele ficou cego. Durante a sua cegueira ele foi atingido por uma convicção de pecado. Isso fica claro porque ele fica cego, não comeu, nem bebeu. O que faz um homem não comer e beber? Qual é a aflição que esse homem tem? Quando nós ouvimos sobre Ana, passando por aquela grande sofrimento, aflição, angústia, o que ela deixou de fazer? Comer e beber. Ficou triste e o seu semblante murchou, caiu. Saulo entrou humilhado dentro de Damasco. Ele queria entrar lá como aquele que ia matar, ia fazer e acontecer. Mas ele vai entrar? Vai. Mas vai entrar humilhado. Vai entrar carregado. E não come e não bebe. Veja que o que atinge ele é a convicção de que algo aconteceu e mudou. A situação dele é: eu persegui a igreja, eu estava errado, eu estava equivocado. O zelo doentio dele fez com que ele maltratasse pessoas, matasse pessoas, arrastasse pessoas, levasse homens, mulheres. Não tinha aquela, sabe quando ele vai dizer, ou quando o apóstolo Pedro vai dizer: maridos, tratem a sua esposa como um vaso mais frágil. Ele não respeitava vaso frágil, ele não respeitava a intimidade do lar, ele queria levar preso. Era uma afronta contra ele, contra aquilo que ele representava, o farisaísmo. Logo, ele levou preso por o erro. Ele torturou pessoas. Ele foi cruel. E isso agora está tirando o seu apetite. Veja que no capítulo 22, no 26, você vai ver que o próprio Jesus disse: Saulo, Saulo, dura coisa é contra ti recalcitrar ou dar coices contra um aguilhão. Ao longo da sua vida, desde o dia em que Estevão foi apedrejado,
Deus, o próprio Cristo, já estava massacrando a mente dele, já estava aprofundando a salvação na vida dele, já estava ali trazendo uma ação poderosa sobre ele. Ele negara Jesus como ele viu Estevão, pedindo que Deus o perdoasse por aquilo. Ele sai dali mesmo assim com a sua ira e cai e é alcançado ali por Cristo como açoites dado a nele, e ele diz: eu estou aqui perseguindo a Jesus e agora cego dentro de uma cidade que ele foi levado a entrar. Ele está cabisbaixo, triste. Ele matou, ele levou inocentes presos. Ele participou de todo tipo de perseguição. Ele perseguiu muita gente. Ele tinha sangue nas mãos. E nesse momento, tudo isso em nome de um zelo radical do farisaísmo. Agora, encontrado por Cristo, ele consegue ver o quanto ele estava errado. E isso tirou a sua fome. Devemos lembrar que Paulo ainda não tinha certeza do perdão. Até esse momento, ninguém disse que ele tinha sido perdoado. Na verdade, você vai perceber que ele foi preso, alarmado, convencido de que Jesus era o Messias, humilhado, mas não encontrou conforto. Ele não ouviu: você está perdoado. Ou como Jesus disse àquele rapaz que estava paralítico: perdoados estão os teus pecados. Ele não ouviu isso. Ele ouviu a expressão: você me persegue. Você é um perseguidor da igreja. Você está me perseguindo. Por que você faz isso? Aquela situação, o brilho repentino que vem sobre ele, derruba ele, ao ponto de ele se jogar no chão, porque não consegue resistir àquilo. É a prova de que algo sobrenatural está acontecendo. Aconteceu algo sobrenatural. Ele estava perseguindo as pessoas erradas, e agora ele entra na cidade cego, sem fome, e não tem ainda o alcance do perdão. E perceba que ele foi levado ao pó e deixado lá em 3 dolorosos dias, na escuridão e suspense, antes que alguém dissesse a ele o que ele deveria fazer. Isso tirou a fome dele. Nesse estado doloroso e desconcertante, era natural que ele não tivesse vontade de comer nada. E aí, meus irmãos, nós vamos terminar para você entender que, veja, esteja em pé comigo aqueles que puderem. Saulo aqui não alcançou ainda o perdão, não tinha recebido o perdão. O que ele tinha aqui era só a convicção dolorosa de que ele era um pecador e perseguidor da igreja. Após ele se levantar, a cena muda. No verso 10, você vai perceber que a cena muda. Entra em cena Ananias, o profeta do Senhor, e Deus diz: Ananias, vai na rua que se chama à direita, lá tem um homem orando. Ele já está orando, não comeu, está esperando que você venha e ponha as mãos sobre ele para que ele recupere a visão. E Ananias olha para Deus e diz: Senhor, eu conheço os males que esse homem tem feito ao teu povo em Jerusalém. Tem certeza que é ele mesmo, Deus? O Senhor vai querer mesmo que eu vá lá? Eu posso ser morto, Senhor. Ele é um Hitler, Deus. Eu sou um judeu. Ele vai acabar comigo. Tem certeza? Ananias, para a conversa, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para levar a minha mensagem entre os judeus, entre os gentios. Vai, Ananias, porque eu vou ensinar a ele o que é padecer pelo meu nome. Ananias, vai lá. Ananias vai, chega lá, estende as mãos por ele e diz: irmão Saulo. Oh, rapaz, já existe uma irmandade aqui. Imagine a condição de Saulo. Sou teu irmão como, irmão? Como é que eu sou teu irmão? Irmão Saulo, Deus apareceu numa visão para mim, me mandou vir aqui orar por você, para que você recupere a sua visão, e só isso não, e seja cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo se aposse de você, e você vai testemunhar dele para toda a Jerusalém. O que acontece? Ele impõe as mãos. Ao impor as mãos sobre ele, ele recupera a sua visão, cai como escamas dos seus olhos. Ele recupera então a visão agora tanto natural como a visão espiritual. E agora ele consegue ver. E veja que o fato de Deus mandar Ananias lá era um sinal do perdão. E o que acontece? O grande Saulo é cheio do Espírito Santo, é batizado. Como
nome ficou fortalecido. Passou alguns dias ali em Damasco, pregou na sinagoga, dizendo que Jesus era o Messias. Foi feito um apóstolo, fundou igrejas, pregou na Ásia toda, escreveu mais da metade do Novo Testamento. Morreu com a cabeça decepada por ordem de Nero, mas morreu, combateu o bom combate, guardou a carreira, cerrou tudo e guardou a fé. E agora foi receber a coroa que lhe é guardada e preparada por Deus. Mas ele era mais um dos perseguidores. Ele foi um dos perseguidores. Mas a solução que Deus teve para o perseguidor não foi destruir ele. A solução que Deus teve para o perseguidor foi salvá-lo. Por isso, irmãos, nossos irmãos que estão morrendo ao longo do mundo, nós temos hoje que invocar o nome do Senhor e pedir: Senhor, salva aqueles que perseguem.